Olá, seja bem-vindo no Espiritismo e Arte. Nos aspectos superiores da arte, o artista encontra alta concepção da beleza eterna. E ele compreende que sua fonte única está em Deus. Do infinito, essa fonte se lança sobre todos os seres e os penetra de acordo com seu grau de receptividade. Hoje, Espiritismo e Arte convidou Cássio Vantuil, roteirista e diretor de arte com a temática espírita. Olá, como vai? Oi, tudo bom? Muito obrigado por ter atendido o nosso chamado, nosso convite para conversarmos sobre arte. Eu que agradeço. Cássio, nós sabemos que você é roteirista, diretor e que você tem aí longos anos na arte com a temática espírita, bebendo dessa fonte, né, que é essa fonte das belezas eternas, e através do seu grau de receptividade, você tem montado roteiros que têm encantado a vida dos brasilienses e quem vem aqui em Brasília assistir, participando do Centro Espírita Atualpa. Como foi que você conheceu essa casa e quem foi a Atualpa? Bem, eu conheci essa casa através da minha mãe, que já era espírita, que frequentava, e aí ela me chamou para ir, eu relutei um pouquinho, e gostava de ir assistir exatamente as peças espíritas. Em que ano foi isso? Isso já foi por 89, 90. Aí, em 91, eu entrei na casa. Por causa das peças espíritas. Por causa das peças espíritas, a princípio. E depois eu fui me apaixonando. O Atualpa, que é um médico, né, que morou em Natal e que era mentor do presidente da casa, que era o seu Viana. Que é o fundador. Que é o fundador da casa. E que já tinha essa visão da arte há muito tempo. Tanto é que quando ele construiu a casa, ele construiu o palco espírita. Ele começou... De início, ele início. A casa começou do palco. Alma de artista. Alma de artista. Já estava... Mas ele era ligado à arte? Totalmente ligado à arte. Ele sempre foi muito apaixonado pela arte. Apaixonado, mas ele era artista, o seu Viana? Olha, ele tocava alguns instrumentos, que eu saiba, né? Nossa, artista mesmo. Artista mesmo. Que visão bela já ter construído o palco. Ele já definiu os destinos da casa. Eu acho que ele já percebia que a arte é uma forma de tocar o coração do homem. E a arte espírita muito mais, né? E ele consegue, porque o Atualpa ele é tradicional em Brasília através da arte. Eu acho que todos os artistas, seja da música, do teatro, já se apresentaram naquele palco. Eu acredito que sim. E eu vejo que após a desencarnação do seu Viana, continua essa tradição. Isso se deve a quê? A memória dele, ou a atual diretoria, ou a própria comunidade já conseguiu internalizar esse amor pela arte? Eu acho que principalmente pela memória dele, por esse amor que ele conseguiu transmitir para todas as pessoas que trabalhavam com eles, que os presidentes que vieram depois dele também tiveram, a própria atual presidente que é viúva dele, né? E que continua com esse amor à arte espírita tamanho. E passou pra gente, tanto é que a gente está aqui falando de arte espírita. Porque você era novinho, você era da evangelização, então, né? Eu comecei lá na juventude. Mas você começou já dirigindo, montando roteiro, ou foi artista? Eu comecei nos bastidores, eu só tinha uma fala, que era não. Era a única fala que eu tinha. E depois foi seguindo. Aí como artista? Como artista espírita. E aí me apaixonei tanto pela arte, fui fazer uma faculdade ligada à arte. E se profissionalizou? Em direção de teatro. E hoje você trabalha com isso? Tanto fora como dentro do meio espírita. Vamos assistir um trecho aí da peça Só o Tempo, que é uma peça que o roteiro é seu. Exatamente. E a direção também. Exatamente. Então vamos ver. Esther, eu queria te pedir perdão. Não precisa falar novamente nesse assunto. Eu sei o quanto dói a desencarnação de um filho. Mas, graças a Deus,
A doutrina espírita tem me ajudado muito através das palestras, das leituras, tem me feito refletir e por isso amadureci. Que maravilha! Nos fala um pouco dessa peça. O núcleo central é sobre a reencarnação? O fundo central é sobre família, ele fala sobre traição, ele é baseado no livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes. E o fundo central fala do perdão dentro de uma família, né, do marido que trai a esposa e tem toda essa influência por trás dele, espiritual, negativa, e que ele se regenera. Tanto é que esse finalzinho da peça é o perdão da esposa dele e aquela que está sentada é exatamente a ex-amante do marido. E ela Mas recebe... faz uma linha dramatúrgica até o passado, Exatamente. Mostra a reencarnação. Vem porque a gente fez até uma leitura do passado através de teatro de bonecos. A gente mostrou através de teatro de bonecos. E aí a gente traz de novo esse tema. Tanto é que foi discutido na época. As pessoas que assistir falavam, mas espera aí, perdoar, trazer para casa? Jamais. Falei assim, gente, tudo bem que é difícil, mas a gente está aqui para quê? Para perdoar, né? Para entender, até porque às vezes a traição vem de uma vingança inconsciente de outra vida, né? Exatamente. E isso você quis mostrar bem, né? De que ano é essa peça? Essa peça, se eu não me engano, 2009, se eu não me engano. 2009. E eu estava vendo ali as atrizes, né, que participam ali. São o quê? Voluntárias? São da mocidade? Você faz audição? Como é que você consegue produzir e atrair esse elenco? Olha, essas pessoas são voluntárias, espíritas, né, que já trabalham na casa, que são chamadas para trabalhar. Algumas que já trabalham em teatro infantil, que a gente faz essa triagem. As pessoas vão trabalhando no teatro infantil, não que seja uma arte menor, mas exatamente uma arte que exige uma convivência com o público, porque criança, você sabe como é que é, né? Então, prende a sua atenção, a sua concentração, e aí, a partir daí, nós começamos a chamar para a arte adulta. Você vai vendo quem tem assim... Quem tem mais talento, quem tem a veia artística, né? Que tem aquele bem desenvolvido, e a gente vai trazendo, convivendo juntos. E esse teatro espírita infantil é dentro da evangelização? É dentro da evangelização. São os jovens que jovens trabalham. E adultos que trabalham na evangelização. Isso, exatamente. Então, na realidade, é uma oficina permanente para você, de produção. Oficina permanente. Ou seja, de treinamento e criação e desenvolvimento de artista para você. Perfeito, exatamente. Por isso que você não para, esse é teu segredo. É o meu segredo, é o meu segredo. É uma fonte inesgotável, né? Inesgotável, que está ali todo ano fazendo peça e você fica lá. Fico lá só de olho. Imagino como eles devem tremer quando o Cássio Vantuil está lá assistindo. Gente, o Cássio está aí. Não sei não, aí tem que perguntar para eles. Cássio, nós temos uma dinâmica aqui que é exatamente parar para fazer uma reflexão doutrinária sobre a arte e a gente faz isso o quê? Capturando frases de todas as obras idôneas da doutrina espírita. E convidamos o nosso entrevistado para comentar. É claro que a gente vai realmente exigir um pouco aí do seu conhecimento e a gente sempre bebe, assim, fontes maravilhosas nas falas deles. Então, por favor, escolha. Deixa eu pegar isso aqui. Pode eu leio? Você lê. Sim, o espiritismo terá influência sobre a música. Como poderia não ser assim? Seu advento transformará a arte, depurando-a. Sua origem é divina. Sua força o levará a toda parte, onde haja homens para amar, para elevar-se e para compreender. Ele se tornará o ideal e o objetivo dos artistas. Pintores, escultores, compositores, poetas irão buscar nele suas inspirações. E ele lhes fortalecerá porque é rico, é inesgotável. Espírito Rossini, Obras Póstumas. É verdade. O espiritismo... Foi exatamente o que atraiu para o espiritismo. Olha como nada é por acaso. O espiritismo faz isso mesmo. Ele atrai a gente, né? Ele, assim, eu tinha muita sede de saber como que eram as coisas. O espiritismo me deu todas as respostas. E eu me sinto um devedor disso e tento transmitir através da arte essas respostas que o espiritismo me deu. E impressionante que aí está falando que a arte
possibilita esses preceitos espiritistas serem bem compreendidos. Você falou isso no porquê que você foi para a doutrina, que foi através da arte, você tirou uma frase idêntica. Exatamente. Explicou você a própria carta viva dessa frase, né? Não existe acaso, né? Não existe acaso. Não existe acaso. E hoje você se sente assim transformado com essa arte, Vantuil? Olha, eu estou me transformando cada dia mais. Cada dia ela me pede mais. E essa arte exige de mim um conhecimento doutrinário, uma mudança moral também, porque quem está dirigindo, você também sabe disso, quem coordena e dirige, tem que dar aquele exemplo primeiro, né? Então eu estou lá com aqueles atores, com a minha equipe técnica, então eu tenho que ser o mais paciente, o mais pontual, o mais disciplinado, o mais amoroso, o mais enérgico, até para que eles sigam esse caminho. Né? E é um caminho em que você vai crescendo, porque como você é um formador de ator, porque você pega atores que iniciantes e você forma, então você inclusive é um educador. E para educar você tem que ter essa educação dentro de você, né? Exatamente. Essa educação é primária. E você sente que nesses anos todos os preceitos espiritistas, através do seu roteiro, agregou a você o quê? Serenidade, apaziguamento, uma consciência expandida. Você consegue definir qual foi esse poder transformador? Olha, a primeira coisa que a arte, e principalmente a arte espírita, fez em mim é conseguir trabalhar em grupo. Porque o teatro, eu não posso ser controlador. Eu tenho que deixar que cada um faça a sua parte. Que coisa E no linda. final é o somatório disso tudo. E às vezes a minha ideia, que eu achava brilhante, não é tão brilhante assim, porque tem a soma de cada um que acrescentou e mudou. Então, não é minha, é nossa, né? E aí a gente não pode deixar de lado a influência espiritual, que a gente sente no momento do trabalho, que é uma intuição, fala assim, é por esse caminho. E eu não sei porquê, mas é. E funciona. A gente saber que nós somos simplesmente instrumentos. A arte espírita é deles, é do espírito, dos espíritos. Eles estão guiando. Eles querem algo mais. E eu tenho que estar em sintonia com eles. Que não é nada fácil, você sabe disso. Maravilha, hein? Que profundidade essas respostas. Vamos refletir durante o intervalo. Já já voltamos. Estamos de volta no Espiritismo e Arte. O nosso convidado de hoje é Cássius Vantuil, roteirista e diretor do Grêmio Espírita Atualpa de Brasília. Cássius, o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, que é o instrutor da humanidade e mentor de Francisco Cândido Xavier, é uma obra monumental da doutrina espírita, que conta a era apostólica, né? De quando convivendo com os apóstolos e a história de Paulo e Estevão. Eu sei que você montou uma peça que queres que eu faça esse nome maravilhoso que sintetiza o livro. Como foi essa inspiração? Por que montar? Porque é uma obra gigante. Se eu não me engano, 500 e tantas páginas. Você contou a história do livro todo, você pegou um trecho específico. Olha, esse livro, como você disse, é uma obra monumental. E é a obra da minha vida. Então, a primeira vez que eu li o livro, eu falei, eu vou fazer uma peça sobre esse livro. Eu li uma segunda, uma terceira, acho que é uma quarta, e ele foi sendo engavetado. Eu escrevi ele uns 4 anos antes de fazer a peça, fiz até a primeira parte do livro, e o meu objetivo era terminar no Que Queres Que Eu Faça. Mas aí fui convencido pelo grupo a ir até o final. E eu concordei, realmente, vamos fazer até o final. Então foi feita a peça do começo até o fim do livro. Lógico. Todos os trechos. Lógico que não dá para contar todos os trechos em 1h30, 1h40. Senão tinha que ser uma minissérie. Mas a gente conseguiu pegar os aspectos principais do livro, que é um livro, como você disse, fascinante. E a peça fascinante também. Bem, a gente tentou chegar perto do livro. O livro é bem melhor que a peça, mas a peça... Olha, para contar o livro todo, deve ter sido quantos atores? Gente, nós trabalhamos com uma média aí de uns
18, 20 atores em cena. Como trocaram de roupa, né? Trocaram. Quer contar aquele livro com 18 atores, deve ter sido um trabalho bem... Foi um trabalhão. Tanto é que vários fizeram vários personagens, né? Vamos assistir o VT? Vamos lá. O que queres que eu faça? Qual é o meu papel aqui na Terra? A gente tem uma missão, né? A gente não está aqui a passeio. Quando eu li a obra de Emmanuel, eu falei, eu tenho que fazer essa peça. Tenho que fazer essa peça. É do cristianismo redivivo. Acho que a doutrina espírita está precisando desses exemplos. E Paulo é o grande exemplo de mudança interna. O que a gente pode fazer para estar deixando essa nossa encarnação agora produtiva? Para que a gente possa vir numa outra vida mais iluminada, um pouco mais evoluído. Senhor, que queres que eu faça? A coluna, ela representa o sinédrio, ela representa o templo, então a casa do caminho num outro canto, a árvore, que seria a representação do ambiente bucólico, que é Jope, né, no encontro. Eu quis passar com o vermelho um pouco da irritabilidade, do ar agressivo que algumas cenas exigiam, do ódio que ainda constava em certos corações. O azul para transmitir Jesus, a presença de Jesus, a calma. Então a iluminação viria para dar ênfase de qual cenário que estava sendo tratado. Queria que as pessoas sentissem o que eles estavam sentindo ao mesmo tempo. E a música tem esse caráter de emocionar. Os momentos, né, em que entra a música ali é muito emocionante. Os músicos estão tão emocionados quanto os atores, se envolvem, tocam com outro brilhantismo, com outra vivacidade, tocam com paixão. Por isso, tinha que ser música ao vivo. Foi trabalho de médium, né? Todos nós gostamos muito de música, mas dessa vez a gente ficou mais na posição Senhor, que queres que nós façamos, e a gente conseguiu fazer um trabalho que eu considero muito bonito. Para quem está ali assistindo e vai vivendo aquilo ali como uma surpresa, a iluminação, a música, né, as cenas, eu achei maravilhosa, assim, emocionante demais. Eu quero apresentar muito em 2013. Eu quero muito viajar com essa peça. Quero muito que as pessoas, cada vez mais pessoas vejam. Estou impressionada. Super produção, diretor de sonoplastia, diretor de iluminação. O vestuário, figurino, deu para notar que está assim, no capricho, exatamente como a época. Parabéns, coisa maravilhosa essa peça. Agora, é claro, você mesmo disse, é uma obra que alguns trechos você teve que excluir porque a obra é gigante. Você, no roteiro, você se focou qual a linha que foi da temática? A linha era a mudança de Saulo para Paulo, né? Toda essa trajetória dele, do comecinho até... Então você explorou a personalidade de Saulo. De Saulo. E de Estevão também, que muitas vezes é deixada de lado. E o livro, tanto é que o livro chama Paulo Estevão, Estevão tem tanta importância como. Então, depois da desencarnação de Estevão, mostra essa proteção de Estevão com Paulo. Estevão sendo o mentor de Paulo, sendo o intermediário de Jesus até ele, até Paulo. Então mostra essa figura, e como diz lá no livro, que Emmanuel coloca, esse livro fala da lei de cooperação. É a cooperação do mundo espiritual em prol da divulgação do cristianismo na época. E que a gente consiga trazer isso para o dia de hoje. A necessidade desse cristianismo, como foi dito, redivivo, né? Do amor incondicional, da vivência pura, simples, que era no começo do cristianismo e que se perdeu e que o Espiritismo vem tentando resgatar de cada um de nós, né? Então você realmente fez uma temática espírita. Uma temática espírita. Você mostrou o que realmente quem não conhece a obra
até nossas co-irmãs cristãs não sabem que essa intervenção do mundo maior, que Estevão foi, na realidade, o mentor de Paulo, inspirou as cartas, inspirou as falas dele, e isso as demais religiões cristãs não sabem disso. Então, quer dizer que você mostrou exatamente o mundo espiritual intervindo na vida de Paulo. Então, quer dizer que foi uma peça com a temática espírita mesmo. Você se focou no que não é revelado pela história quando fala de Paulo de Tarso. Exatamente. Nossa, brilhante, bacana mesmo. E como é que foi a aceitação do público? Olha, a aceitação foi maravilhosa. Eu acho que, como a gente imaginou, ou foi intuído, existia uma sede. E exatamente a gente fez na época dos 70 anos da obra. Ai, que comemoração maravilha. aos 70 anos da obra. Ultrapassou a expectativa? Ultrapassou, nós viajamos, nós fomos para várias casas apresentar, fomos convidados, né, se adaptando o cenário. Aí falava, vocês podem vir, falava com o grupo, pode, data tal. A gente ia, não medir esforço. Fez um DVD dessa peça? Tem um DVD já. Esse que vocês estão assistindo é o DVD da peça. Então, não se preocupe. Existe o DVD e ele logo, logo vai dizer como adquirir. Nós não ficaremos sem assistir a peça. Nesse momento, a gente faz uma segunda reflexão sobre a arte com a temática espírita, uma reflexão doutrinária. Vamos ver a próxima frase que a produção preparou para você. Sobre a Terra, a arte é apenas um balbúcio. Nos outros mundos, e principalmente no espaço, dizem-nos os nossos guias, ela produz maravilhas perto das quais as mais belas obras humanas apareceriam bem pobres e quase infantis. Chegada a essas alturas, a arte torna-se a forma mais sublime do culto prestado à divindade. O Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Tem tudo a ver com o nosso trabalho, a arte. A gente captar o que já existe de real no mundo dos espíritos, né? E conseguir captar o máximo possível e transmitir. Por isso que eu espero, quando desencarnar, poder assistir a obra, né? Como foi feita o vídeo real da vida de Paulo Estevão, né? Como diz lá no livro Memória de um Suicida, que está tudo gravado, que a gente possa captar essas passagens históricas, entender realmente, adentrar. E a gente tenta mesmo, o artista ligado aos seus guias espirituais, chegar ao coração do público, né? Daquele que é mais sedento, tocar as fibras do coração, que ele se emocione. E como a gente disse bem no começo, a reforma íntima, né? Porque nada disso importa se não provocar a reforma. Transformação moral. E quando eu leio aí, bem pobres e quase infantis, que movimento isso dá em você? Você, meu Deus, as nossas aqui são bem pobres e infantis, não te dá uma vontade assim de você alçar voos e assistir essas peças em outros mundos, não? Eu tenho vontade tremenda, às vezes eu fico sonhando, assim, deixa eu assistir como é que é mais ou menos, né? Mas eu fico tranquilo. Eu fico tranquilo porque... Você não fica frustrado nem cai na depressão. É porque no limite da minha capacidade. Eu sei que eu não sou aquele ideal, mas eu tento. Então tá tranquilo. O que vier é lucro. Quando eu leio aí, falo assim, oh meu Deus, em desdobramento, nos leve pelo menos uma noite. Exatamente. Porque a gente sempre pode captar alguma coisa maravilhosa para colocar nos nossos roteiros. Não, né, temos que captar, né? A gente precisa captar. Uai, pelo que eu vejo, você está se desdobrando muito, porque suas peças são ótimas. Tá indo, tem muita coisa ainda por fazer. Muitas outras obras que eu tenho desejo de realizar. Obras espíritas, lógico, dos livros espíritos, que é um material infinito, né? Eu fico pensando, gente, como vocês não utilizam mais, né? Tantos livros, Emmanuel, André Luiz... Os roteiros estão prontos, né? Estão prontos, não preciso. Não precisa criar outras histórias. Já estão criados, eu tenho só que cortar, como foi dito. Cortar porque não dá numa peça de teatro, mas a gente... Não, você tem que adaptar para a linguagem do teatro. Tem que adaptar para a linguagem do teatro, nem tudo cabe,
tem coisas que a televisão e o cinema fazem bem melhor, e a gente tem que saber. Então, qual o caminho que eu vou? E o teatro é essa arte ao vivo, né? Nós que trabalhamos... Cheio de emoção ali na veia, né? Exatamente. O que mais me toca é quando vejo o público rindo, chorando. É isso que eu consegui, né? Cheguei ao coração. Agora fica por conta deles. Como você chega ao meu coração, depois você me diz onde é que põe o nome para se desdobrar para ir para lá. Gente, nós vamos fazer o intervalo e voltamos já já com Cássio Vantuil. Até já. Estamos de volta ao Espiritismo e Arte. O nosso convidado de hoje é Cássio Vantuil, roteirista e diretor do Grêmio Espírita Atualpa de Brasília. Cássio, a gente estava lá falando da sua peça maravilhosa, né, Paulo e Estevão. Nós sabemos que só de ler esse livro a gente vai para a Palestina e fica lá por um ano. Emocionalmente a gente fica lá inebriado. Esse encantamento, essa atmosfera inebriante aconteceu nos bastidores? Você tem alguma história, alguma história marcante que foi para os atores, para o elenco e para você também? Olha, nos bastidores era um clima de paz. Foi uma das poucas peças que assim, a gente não se desentendia em momento algum, por nada, tudo era consensual, tudo chegava tranquilamente. Os personagens, e nós tivemos alguns Estevãos, porque a gente foi trocando de Estevão à medida que os atores não pudessem participar. Então, foram várias temporadas? Foram várias apresentações e determinado momento, um não podia, a gente trocava os atores dentro da peça mesmo, que já faziam parte da peça, iam substituindo. Eram 2 Paulos, né? Um para cada momento. E essas pessoas que iam entrando nesse clima de paz, tranquilidade, harmonia, trabalho conjunto, e a sensibilidade de cada um era visível, de captar o que os espíritos estavam dizendo, que caminho, aquela entonação, o jeito de falar, o gestual e a transformação, né? Você sentiu que os atores foram se transformando assim em atitudes pessoais, comportamentais? Sim, isso é assim. Esse relato principalmente vinha deles, dentro de casa, no lar, né? Puxa, eu estou mais paciente dentro de casa, né? Eu estou estudando mais, eu estou mais tranquilo, eu vou no trabalho e parece que eu estou mais light, né? Isso consequência de todo esse... Sem reatividade, as pessoas estão muito mais... Exatamente. Isso é um ponto interessante, Cássio, que eu realmente quero explorar aqui, porque parece que é um divisor de águas. Você falou que é um ambiente de paz. Eu tenho certeza que isso te marcou, porque eu acredito que fora... uma montagem, uma produção fora da casa espírita, eu acredito que não deve ser tão pouco estressante assim. Não é. Eu acredito que existe mais competitividade. Como é isso lá fora? Você montando as suas produções que são de temáticas que não se refere aos preceitos espiritistas. Olha, lá fora você tem que ter mais tranquilidade, né? Agora, e dentro do espiritismo, o ambiente espiritual já favorece. Até porque as pessoas já estão voltadas para isso. Há uma linha condutora. Fora, você tem que ter um cuidado maior com as palavras. O objetivo, alguns, é somente financeiro, então você tem que ter esse cuidado, saber disso. Ou uma questão de status, quero fazer esse trabalho, já estou pensando em outro. E na casa espírita é diferente. Só que o público espírita é mais exigente. Porque quem lê uma obra espírita, quando vê ela retratada, seja qual livro que for, você lê e você tem uma leitura da sua imaginação, de como é a obra, você vê aquele ambiente. Quando você vai assistir a peça, você quer que seja retratado aquele ambiente que você leu, mas é impossível, né? Cada um tem o seu. A gente viu isso muito com o Nosso Lar, o filme. As pessoas criticando, falando, mas não é isso o livro que eu imagino. Não é, e nunca vai ser. Por quê? Porque aquilo foi um trabalho conjunto. Uma linguagem do audiovisual. Exatamente. E com o teatro é a mesma coisa. Então, o público espírita, ele quer mais.
Ele exige mais. Então você acha ele mais exigente que o público de peças? Muito mais exigente. Porque eles conhecem a obra na sua origem, né? E lá fora o ambiente não é tão assim, não tão estável, mas você sente que o público tem uma aceitação mais melhor, facilmente. Exatamente. Melhor. É porque não conhece. Então, se você faz uma peça espírita para o público leigo, ele acha maravilhoso. Se a linguagem é adaptada para que o leigo entenda, né? Porque você também tem que pensar nesse público que não conhece espiritismo e que pode adentrar ao espiritismo pelas portas da arte. Então você tem que pensar nisso também. Eu não posso fazer só para os espíritas. Tem que fazer para os não espíritas que poderão ser espíritas no futuro. E você falou a coisa mais interessante, o interesse financeiro lá de fora realmente dita, né? Um pouco a atmosfera. Sim. E até o movimento interno dos artistas dentro de um projeto. Isso para você, como é que está sendo administrar as emoções dentro desses dois ambientes que são tão diferentes? Eu administro muito bem, apesar de tudo. Eu consigo conviver bem nos dois espaços. Eu tento não ser diferente, ser o mesmo lá como aqui. Então tem algumas práticas espíritas que eu levo para o ambiente não espírita. Por exemplo, antes de começar qualquer espetáculo que eu faço fora do meio espírita com atores não espíritas, eu faço uma prece antes. Com todos os atores. E começa a receptividade. Começa ali. Fala assim, gente, independente de religião, vamos fazer uma prece. E a gente faz uma prece. Então, para eles entrarem naquele clima... E eles aceitam? O elenco aceita? Aceita e acho maravilhoso. Quando eu não faço, assim, cadê a prece? Vamos fazer. Falei, calma, vamos fazer. Nós tivemos o André Marosso aqui, ele falou a mesma coisa quando ele foi fazer o filme Causa e Efeito, né? E ele falou a mesma coisa que os atores que não eram espíritos e até ateus, não, cadê aquela prece? Verdade. Interessante. E você tem, assim, alguma história desse poder transformador da arte dentro desse elenco do Paulo Estevam? Alguém que tem, assim, uma história específica que te contou, que te emocionou? Dentro do Paulo Estevam, assim, tem essas pequenas histórias, mas tem uma que não é dentro do Paulo Estevam. É uma amiga minha que fazia uma das protagonistas, até do Sol o Tempo, e que ela desencarnou. E vira e mexe, a gente sente a presença dela nas apresentações. E ela apoiava muito suas Apoiava, tanto é que era atriz, né? Ela desencarnou num acidente, né, de carro, e ela continua acompanhando a equipe no mundo espiritual. Quer dizer, o grupo, ela ainda continua fazendo parte do grupo no mundo espiritual. E é muito natural, né? Exatamente. Já que ela fazia parte da equipe, ela só perdeu o corpo. Exatamente. Mas, nossa, mas ela foi abençoada de continuar com os amigos, né? Exatamente. Ela pôde retornar e continuar na tarefa, ou seja, cumpriu tão bem que continua na equipe. Exatamente. Que interessante. E quando ela aparece, os videntes relatam a presença dela. Sim, de vez em quando alguém fala, estou sentindo a presença de fulana, né? Que interessante, né? E a gente sabe que realmente é. Lágrimas nos olhos. Lágrimas nos olhos e o trabalho continua. E aperta o coração a saudade. Aperta o coração a saudade, né? Mas a vida continua. Um dia a gente continua lá do outro lado a fazer peça. Cássio, nesse momento agora, a gente sempre pergunta e quer saber, assim, você já praticamente respondeu, mas eu gostaria que você pontuasse melhor. Você acha que a influência do espiritismo na arte tem, assim, tem sido relevante ou ainda está engatinhando? Como é que você acha? Você acha que essa influência na arte ainda pode ser melhorada ou já alcançou um estado de excelência? Como é que está? Engatinhando, eu acredito. Engatinhando porque ainda temos espíritas que ainda não acreditam no poder da arte. Tem casas espíritas que não permitem que a arte espírita aconteça, presidentes de casa, né, supostos donos da casa espírita, que impede a arte espírita que a gente está vendo, que Leon Denis já falou, Kardec falou, dessa importância de ter arte dentro da casa espírita. E a que deve isso? Você tem uma noção, você já refletiu sobre isso? Eu acho que é medo do que a arte é capaz de fazer. A arte é capaz de levar multidões, né? Com um livro
Nosso Lar, a gente tem, da leitura, 1 milhão de leitores, 2 milhões. Mas com a obra, mas se as quantas obras pessoas são viram na tão primeira bacanas, semana? esse medo tem razão aonde? Eu acho que mexe com ego, orgulho. Porque o artista trabalha com ego, trabalha com seu orgulho. Você tem que domar ele em prol da mensagem espiritual. E é difícil. Nós sabemos o quanto é difícil. O medo é do artista, assim, vai descer. Exatamente. Mas é um medo que não acontece só na arte. Quem tem o poder, quem é presidente, quem é diretor, está sempre sujeito a esse tipo de situação. Por que na arte não? E por que a arte também não pode ser tão boa quanto? Basta você se deixar ser humilde o suficiente de entender que não é sua obra, é dos espíritos. Você é somente intermediário, você não é o dono. Então a vaidade que cutuca o artista espírita no palco é a mesma vaidade que cutuca um presidente no poder da casa. Lógico. Muito bem concluído. Amigo, como nós, lamentavelmente, não vocês querem mais, eu também quero mais de Cássius. Estamos chegando no final do programa e nós não podemos deixar aquele que está em casa, nós, sem saber como a gente entrar em contato com você, alcançar os DVDs, inclusive de Paulo Estevãos. Como é que a gente pode entrar em contato com o grupo? Olha, para você ter acesso aos DVDs, então é só entrar no site do Grêmio Espírita Atahualpa Barbosa Lima. Lá você vai ter, você manda um e-mail para a gente e a gente dá um jeito de mandar o DVD para vocês. Vocês enviam pelo correio? Enviamos. E qual é o site? Grêmio Espírita Atahualpa Barbosa Lima. www. O próprio nome. O próprio nome. Chegamos ao final, queremos agradecer a você. Você realmente é uma enciclopédia de teatro espírita. Quem quiser conhecer, e-mail. E-mail meu? cassiusvantuil@yahoo.com.br. Pronto, quem quiser conhecer, implantar o teatro na sua casa ou aperfeiçoar seu próprio teatro na casa espírita, mande um e-mail para o nosso amigo, porque você realmente é um educador e um professor nessa arte. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a você, muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro no programa Espiritismo e Arte.